Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Só Pode Podcast. E hoje nós estamos aqui com uma pessoa aí que eu tenho uma admiração aí absurda. Já rasgando elogios aqui para Carmen. Carmen Berlanda, cofundadora da J-Drell Sistemas, empresa com mais de 21 anos no mercado na área de representação de software contábil e jurídico, nada mais, nada menos do que a Thomson Reuters, uma multinacional presente em diversos países, né? E a J-Drell está presente em 4 estados brasileiros e, no Mato Grosso, é líder em software contábil. Ela ainda é cofundadora também da Five Labs, empresa de tecnologia, gestão e escalabilidade de empresas. E olha só, mais uma fundação. Ela também é cofundadora do grupo Rumon, né, que atuando como conselheira do grupo, diretora de liderança, cultura e alta performance. Ufa, que currículo, hein? Nossa, seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigado por aceitar esse convite, trocar um pouquinho e compartilhar um pouquinho aí da sua experiência aí com a gente. Com certeza são 21 anos aí, você deve ter muita história aí para nos passar, né? Com certeza. Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui, quero compartilhar um pouco da minha história, da nossa história aí como empreendedora, que não é fácil empreender nesse Brasilzão, hein? Não. Mas com a ajuda de Deus a gente consegue fazer esse trabalho muito bem feito. E eu quero te agradecer mesmo, gratidão por este convite. Ah, imagina, eu que agradeço. Eu queria começar pela história. Porque quando você está falando aí, são mais de 2 décadas de empresa, e aí eu vou até ousar aqui chamar que vocês construíram aí um império do grupo Rumon, onde aí tem empresas, né, envolvidas, não, a Five Labs, né, a J-Drell, enfim, são aí, acredito eu que já está chegando aí perto de em torno de 200 funcionários, me corrija se eu estiver errado. Então é uma empresa, não é qualquer um, não é para qualquer um, né, 2 décadas de muito trabalho, mas e aí? Como é que começou essa história toda, né? Compartilha um pouquinho pra gente. Olha, antes de falar um pouquinho da história, me veio um versículo, né, ao meu coração. A Bíblia diz assim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para nós. Eu acredito que um empreendedor, ele tenha... Isso é uma questão de empreender. Porque quando você começa algo, claro, você consegue visualizar mais ou menos ali o que você está projetando. Mas o futuro você não consegue ver. Então, assim, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. E foi assim que a gente começou a nossa história, baseado na fé. Eu lembro, assim, porque eu não tenho estudo nenhum. Nunca frequentei uma faculdade, mas eu tenho uma expertise aí na prática, né? Eu falo que eu já fui psicóloga, já fui um pouco de tudo dentro da empresa, né? Junto com meu esposo, então a gente se virava nos 30, né? Quando a gente começou a empresa, foi numa cidadezinha assim de uns 5.000 habitantes, cidade bem pequenininha. Nós começamos a empresa no fundo de casa, num quartinho que tinha no fundo da casa, casa de madeira. E a nossa visão era um mato bem grande. Olha só. E ali a gente começou consertando o computador. Eu e o André e mais um profissional que estava atuando com a gente, que está conosco até hoje, nesses 21 anos aí, quase 22 anos que a gente vai completar agora, mês que vem, 22 anos de empresa. Começamos ali. Dali a gente alugou um pequeno prédio bem pequenininho, acho que tinha o quê? Uns 40 metros quadrados, né? Evoluímos um pouquinho no tamanho e continuamos ali vendendo computadores para a cidade. Mas o interessante é que nós não tínhamos assim muito cliente e a galera da cidade não comprava conosco, tá? Então você imagina, começando um negócio sem grana, né, do nada, e ainda os clientes compravam numa cidade vizinha, tinha ali uma briga de preço, mas a gente conseguiu, né, evoluir. Acho que a gente conseguiu, por isso que a gente está aqui hoje, né? Com certeza. Né? E aí, passado ali um tempo, nós recebemos uma proposta de conhecer a Thomson, né, no caso era a Domínio Sistemas na época, e conhecer o software. O André teve essa oportunidade, que é o meu esposo, de conhecer esse software, né? Então,
Para sair de Juruena até o estado de Santa Catarina, era 3 dias dentro do ônibus para ir e 3 dias para voltar. Meu Deus. E bem interessante, sem nenhum real no bolso. Nossa. E aí ele foi, conheceu o sistema e a gente falou, não, vamos pegar essa representação, vamos começar. A cidade não tinha nem internet, não tinha nada, você imagina. Como que a gente fazia? Tudo no fax, né? Tudo era fax. E era uma baita tecnologia na época, o fax, Nossa, né? Nossa, muito. Já era muito avançado. Gente, eu passei muito fax, hein? Dos clientes aí, os preenchimentos, era tudo manual dos contratos, né? E passava fax para domínio liberar o sistema e o acesso para os nossos clientes. E a gente conseguiu conquistar 50% dos contadores da cidade que nós morávamos, né? Tinha só 2 contadores. 50% era nosso cliente. Que vale a porcentagem, né? E assim, como a gente foi adquirindo ali conhecimento e entendendo que o software para aquela cidade não caberia, nós tínhamos que ir para uma cidade maior. Imagina, eu, criada em cidadezinha do interior, não sabia nem falar direito. Meu Deus do céu, o André, né, tinha um pouco mais de conhecimento. Vamos embora. Saímos ali da família, nunca tínhamos deixado pai e mãe sempre morando perto, né? Uhum. Fomos morar numa cidade um pouquinho melhor do que essa cidade que eu citei, que era Juruena. Ali começamos um negócio, alugamos um prédio, morávamos no fundo desse prédio e tinha eu, o André e o mesmo profissional nos acompanhou. E ali a gente foi. Conquistando alguns clientes ali na cidade, não foi fácil, porque você imagina, a gente tinha que abrir mercado, né? Sem dinheiro, sempre vou frisar aqui para vocês, né? Hoje, quando as pessoas falam assim, eu não tenho condição de começar um negócio. Tá, mas você tem pelo menos um carro, você tem dívida? Você tem dívida? Não. Você tem um carro? Você tem uma casa? Tenho. Então, você já tem algo para começar, porque eu não tinha nada, nem carro, era financiado. Uhum. Casa eu não tinha. Então, olha, a única coisa que eu tinha, cheque especial, que estava já usado. Não tinha mais o que fazer, né? E aí a gente iniciou ali, fomos crescendo, entendemos que aquela cidade nós não poderíamos expandir. Sem dinheiro, vamos para a capital do Mato Grosso, que é Cuiabá. Meu Deus, que loucura! Um ponto de inflexão, tudo isso vem os pontos de inflexão, tomadas de decisões. Uhum. Chegamos, não, vamos embora para Cuiabá, vamos estruturar aqui a cidade, a gente morava em Sinop, vamos estruturar. Ali a gente já tinha 2 profissionais, o que a gente ganhava da Domínio Sistemas na época, que hoje é a Thomson, não dava para pagar nem o aluguel. Nossa. Não dava. Na época ali era R$500, há 21 anos atrás. Aí tinha que pagar aluguel, 2 aluguéis, né? Mais funcionário. Vocês imaginam. Uhum. E mais as contas que foram se... Os boletos chegam, né? Exatamente. Mudamos embaixo de toda essa dificuldade para Cuiabá. Chegamos em Cuiabá sem conhecer ninguém, nenhuma pessoa. Fomos para Cuiabá. Chegamos em Cuiabá, eu e meu esposo. E lá nós conseguimos alugar uma casa. E eu falo assim, por que eu acabei abrindo com um versículo? Porque tudo da nossa vida sempre foi dependendo de Deus. Uhum. E essa foi a nossa forma de empreender. E deu certo. E está dando certo. Sempre colocamos a nossa fé acima de tudo. Sempre consultando. Deus, vamos conseguir. O Senhor está nesse negócio. Vamos avançar. E Deus sempre nos fortalecia. De alguma forma, Ele nos trazia a paz e a gente avançava. Quando chegamos em Cuiabá, nós não conhecíamos ninguém. Estávamos eu e o André num hotel, com um jornal na mão, pesquisando o imóvel. A gente pesquisou, achou um imóvel que tinha um quartinho na frente e a casa no fundo. Então, daria para a gente começar ali. Eu não sei como, na época não tinha o Waze, não tinha o Google Mapa. Você imagina, como que a gente chegou até aquela pessoa? Nunca pisamos em Cuiabá. Eu falo sempre que Deus nos guiava em tudo.
Eu lembro que quando nós estávamos nos aproximando do local, tinha um homem no meio da rua acenando para nós. E aí nós olhamos assim e falamos, será que aquele homem é o corretor? E era o corretor de imóveis, ele estava acenando como se ele nos conhecesse. Não tínhamos a tecnologia que tem hoje, não tinha fotinha de WhatsApp. Uhum. Meu Deus, como? Então, assim, para mim tudo é Deus. Alugamos aquele imóvel, começamos ali em Cuiabá, já tínhamos alguns clientes ali da região ali de Sinop e começamos a empresa. Dali daquele ponto já tivemos que mudar de lugar e fomos expandindo, fomos crescendo. Se não fosse Deus e a nossa fé, realmente nós não conseguiríamos, nós não estaríamos aqui. Porque quando nós iniciamos a empresa, eu me lembro que a gente chegou a ter, na época, vamos supor, a gente ganhava ali um faturamento de 15 mil e nós tínhamos uma dívida de 160 mil com o banco. E aí, aos olhos humanos, você fala, como? Não tem como. Então, assim, era um desgaste muito grande para empreender. Sem conhecimento, a gente ia buscando conhecimento, né? Nos ajudando e, enfim, não tínhamos o conhecimento que temos hoje. Uhum. Não tínhamos acesso fácil que nós temos hoje aos podcasts, igual conteúdo, esse, conteúdo, livros. A gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de adquirir conhecimento. Então, era assim, ó, era pela fé, vamos conseguir, vai dar certo. E aí a gente foi crescendo, foi expandindo, foi, né, contratando mais pessoas. E hoje estamos aí já com 2 empresas, como você mencionou aí no começo, já abrimos um grupo para gerir essas empresas. E estamos aqui, né? Falando aí com vocês um pouco da nossa história. Na sua fala me chamou a atenção, me veio um questionamento, assim, na verdade, né? É uma reflexão, na verdade. Você falou muito da fé, né? Que a fé guiou vocês, né? Vocês conseguiram construir aí hoje vocês, como a gente falou ali, gerem praticamente 200 funcionários aí, e vai passar rapidamente disso aí, Sim. num curto espaço de tempo. E sempre com a fé ali do lado, né? Aí, falando um pouquinho para a audiência, para o pessoal, qual a relação que você consegue fazer ali entre a fé e... Porque é muito fácil desistir no Brasil, que é muito difícil. A arrecadação tributária no Brasil é muito pesada, né? Os processos burocráticos, jurídicos no Brasil, é muito difícil empreender no Brasil. Então, é muito fácil desistir também no Brasil, né? Como é que você vê essa relação entre a fé e a facilidade que tem no Brasil de desistir, né, do empreendedorismo, que é complicado? Várias vezes dá vontade de desistir, né? Sim. Nós pensamos em desistir muitas vezes, inúmeras vezes. Mas como que eu tenho esse relacionamento? Quando você tem um entendimento da palavra de Deus, né, de fato, assim, da Bíblia, das promessas ali que Deus tem para você. E às vezes também as suas conexões com pessoas espirituais te dando uma mentoria. Não desiste, né? Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então, assim, como que eu me relaciono? Eu acordo todos os dias e eu creio que aquele dia é um dia novo para mim desfrutar. E eu não vou desistir, porque eu tenho uma promessa. Porque eu acredito, eu creio que Deus está comigo e que eu vou vencer. E que a gente vai superar todos esses obstáculos. Então, para mim é isso, é estar baseado na palavra, nas promessas e na fé. Também, às vezes você não tem essa mesma crença como eu tenho, mas que você não desista, porque eu acredito que tudo é possível, né? Dizem, tem uma frase, não sei se eu vou conseguir falar dessa frase, que tudo é impossível até que alguém vai lá e faça. Vai lá e faça, né? É muito difícil empreender no nosso país, pelas cargas tributárias e tantas outras coisas. Mas eu acredito que é possível, sim, empreender nesse país. Eu também não vou saber exatamente da frase, da onde que veio e tudo mais, mas tem nesses conteúdos, nesses podcasts que a gente acompanha por aí também, eu vi uma fala que é muito bacana também relacionada ao empreendedorismo, né?
E que aí, às vezes, a gente tá, né, tem o fluxo de caixa tá apertado, né, a gente não consegue encontrar as pessoas que a gente precisa, tá difícil contratar, tá difícil desenvolver pessoas também e tudo mais. E, de repente, acontece algumas coisas que, nossa, que coincidência. E o negócio aconteceu. E essa pessoa, que eu vou dar os créditos sem saber de quem é, mas não é minha essa frase, falou assim, que ele me falou assim, olha, o Deus mora nas coincidências. Uhum. Então, é uma forma de que você está sendo guiado, você está ali, né? Então é uma forma de Deus se manter no anonimato, né? É uma forma dele se intervir, mas se manter no anonimato. Pelo menos foi assim que eu consegui interpretar isso, né? Que eu acho que é um pouco disso que tu falou, né? Sim. Eu acredito assim, ó, Deus, ele nos ama, né? O mundo é feito por pessoas. Empresa é feito por quê? Por pessoas. Por pessoas. Então, a partir do momento que você começa uma empresa e sempre focando no bem-estar da pessoa, as conexões vão acontecer, né? A gente acaba atraindo as pessoas certas para os lugares certos. E para mim não existe coincidência. Eu não acredito em coincidência, tá? Uhum. Não acredito em sorte. Já deixo claro. Uhum. Eu acredito em Deus. Eu acredito em conexões divinas, né? Hoje mesmo eu escutei um relato da nossa gestora. Ela falando, olha que conexão de Deus. Conversando com uma pessoa e a gente está aí procurando uma pessoa qualificada em CS e ela disse, você acredita que ele me indicou uma pessoa que os pais moram no Mato Grosso e essa pessoa é daqui e ela quer ir embora para o Mato Grosso. Então a gente já traz isso. É uma conexão divina, né? É Deus nos respondendo. Uhum. Porque assim, eu acredito que o nosso bate-papo vai chegar nisso, mas o nosso papel, empreender é uma arte. E o nosso papel, influenciar vidas, transformar vidas, realizar o sonho daquelas pessoas que estão conosco. E eu acredito que Deus está nisso. Uhum. Porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, vem dele. É bíblico. Olha que bacana. Então eu sou muito baseado nessas palavras que Deus me fala. Que Deus tem para mim, que eu busco, que eu leio, que eu ouço e eu pratico. Muito bacana. Nossa, muito bacana. E pegando esse teu gancho de pessoas, aí eu queria trazer um assunto aí de desenvolvimento, que eu sei que é muito a sua área, né? Muito onde nós trabalhamos juntos, né? E você tem uma influência muito grande, né? E no desenvolvimento das pessoas, né? E um compromisso até, vou dizer, que você tem um compromisso aí, né? Muito pessoal até, no desenvolvimento das pessoas. Como é que você trabalha, né? São praticamente 200 pessoas aí debaixo do guarda-chuva do grupo, né? E como é que você vê isso, né? Cada ovelhinha dessa aí, né, que está seguindo, tem uma questão de liderança que a gente já falou isso num outro episódio também, de que a liderança, pelo menos é uma forma como eu vejo, a liderança não é só de um lado, né? Então existe um líder que lidera um grupo de pessoas, mas aquelas pessoas que estão ali também escolheram ser lideradas, né? Sim. Elas também elas poderiam sair em outro lugar. Podia estar em outra empresa, fazendo outra coisa, mas não, eu escolho estar aqui, eu escolho esse líder também para estar com ele, né? Como é que você equilibra aí esses pratos, vamos dizer, aí de desenvolvimento de pessoas? Como é que você identifica os talentos, né? Todo o ser humano ele precisa ser lapidado, né? É eterno isso, a gente sempre vai precisar ser lapidado, né? E você, ao meu ver, você é muito mestra nisso, né? E queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu amo gente, né? Então, eu gosto muito de influenciar pessoas e o meu papel dentro do grupo hoje, eu consigo entender, parece assim que eu tenho um discernimento do coração daquele ser humano, sabe? Claro que isso é meu, mas eu procuro passar isso para nossa liderança, para as pessoas que a gente mentoria, né? E assim, para mim, 80% de uma empresa é pessoas e 20% é processo. Pessoas certas nos lugares certos, mas pessoas felizes. Então, eu não consigo levantar da minha cama de manhã
sem ter essa frase: hoje eu preciso influenciar a vida de alguém. Hoje eu preciso mudar o destino de alguém. Seja dentro da corporação, seja dentro da empresa ou fora dela, né? Mas muitas vezes acontece o ambiente onde eu estou. Mas eu gosto muito de trabalhar isso na liderança, liderar com o coração, para mim é isso. É você sentir aquela pessoa. Muitas vezes você cobra tanto de um profissional ali, de uma pessoa, mas às vezes tem que entender o contexto do que essa pessoa está passando, por que ela não está conseguindo entregar aquele resultado. Não liderar só pela razão, mas também com o coração, né? Eu me lembro que um mentor espiritual nosso, ele disse para mim e para o André que eles nos deu um título de pastor. E eu disse: mas eu não sou pastora, eu não tenho esse, né? Ele disse: mas vocês cuidam de gente. E é isso, é cuidar de pessoas, é cuidar de gente, né? Então, eu amo cuidar de pessoas. Eu amo chegar aqui e sentir o coração das pessoas. Quando eu estou com um líder, conversando com aquele líder, eu gosto de ver a essência daquele líder, o que ele está passando. Eu choro pelos meus líderes. Olha Quem só. convive comigo sabe, né? E choro por todos, assim. Choro mesmo no sentido de ter aquela compaixão. Não, o que a gente pode fazer para mudar a vida dessa pessoa? Às vezes mudar a pessoa do setor que ela está, ou ajudar aquela pessoa indicando uma terapia. Então, para mim é isso, liderar é isso. Liderar é pessoas, né? Não tem como. Empresa é um CNPJ que é formado por CPFs. Então, são quase 200 CPF. Aí você vê a responsabilidade que nós temos. São quase 200 famílias. Não é só aquela pessoa que está dentro do grupo, mas é uma extensão. Tem a esposa, tem o marido, tem os filhos, ou tem o companheiro, a companheira, está ali. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a que elas tenham uma vida. Não tem como elas terem uma vida aqui dentro e uma vida lá fora. Para mim, está muito conectado. Tudo se conecta. Até porque as pessoas depositam todos os seus sonhos, seus propósitos de vida, seus desejos e tudo mais naquilo que ela está executando como trabalho, né? Exato. Então ela traz aqui para dentro. Eu vejo muito isso, que as empresas elas são uma forma das pessoas atingirem os seus sonhos, né? Atingir os seus objetivos. Então, não tem como, quanto mais alinhado isso tiver em termos de cultura, e aí eu puxo um outro gancho aqui para a gente conversar também, que quando estiver alinhado em termos de cultura também, então, olha, a minha cultura está alinhada à cultura da empresa e tudo mais, você consegue ter, tirar, vamos dizer assim, né, consegue que as pessoas atinjam os resultados muito melhores. Sim. Não é? Sim. E aí vem um item muito importante para a gente conversar também, que eu vejo, que é a cultura da empresa. Não é? Que quanto mais pessoas tem envolvido, e aqui nós estamos falando de quase 200 pessoas, 200 CPFs, como tu falou, e aí? Como é que você bota, sabe, todo mundo no mesmo trilho, sabe? Todo mundo na mesma cultura, né? Deve ser um desafio dia a dia ali muito complicado, né? Sim. Quando nós abrimos a empresa é reflexo do dono. Então, a gente traz a nossa essência para dentro dessa empresa, né? E a gente tem cultura muito forte em nós, né? Tanto em mim quanto o meu esposo, né? Nós somos sócios. A cultura da organização. Os 5S, a gente tem os 5S na nossa empresa, nas nossas empresas. Não é uma cultura, né? É um método que a gente implantou, mas faz parte da nossa cultura, né? Não é fácil. Mas se todos os dias, a gente lembrar as pessoas, nós temos que lembrar. Porque nós, seres humanos, a gente esquece muito fácil das coisas, né? Sim. Então, a gente tem que estar falando, lembrando, comunicando. E isso vai se tornando um hábito, vai se tornando algo natural nas pessoas, né? Então, eu bato muito duro em cima da cultura. Eu acredito que as nossas empresas, são o que são hoje, por causa da nossa cultura, aquilo que a gente traz muito forte dentro de nós. Processos,
corrigir rápido os erros, né? Não deixar ninguém para trás, né? Uhum. Sempre estar dando feedback para os nossos profissionais, vendendo algo que seja qualificado para os nossos clientes. E a cultura que nós temos aqui dentro, a gente leva para os nossos clientes também, né? O atendimento humanizado, que a gente precisa ser humano, porque hoje está tudo muito difícil, então, né, a gente gosta de ser tratado ali humano, né? Então, a cultura nossa é muito forte. E a gente tem relatos de pessoas, né, que entrou para trabalhar conosco e elas falam, nossa, minha vida mudou depois que eu tô aqui. Mudou porque na minha casa mudou, no meu casamento mudou, na minha família mudou, porque as pessoas passam a maior parte do tempo aqui dentro. Né? São 8 horas do dia dela aqui dentro. Aí chega em casa, não tem como. Né? A gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que com a nossa família. Exatamente. Né? Diariamente, né? E aí acaba aqui levando essa cultura para casa também. Né? Mas não é fácil implantar uma cultura, mas é possível. Desde que você também seja o exemplo. Nós somos seguidos pelos nossos exemplos. Imagina se eu falasse de algo da cultura que eu não pratico. As pessoas não vão aderir, não vão. Então eu acredito que isso está muito em nós. Em nós, tanto eu quanto meu esposo, e também a gente tem desenvolvido os nossos líderes para estar fortalecendo a cultura das nossas empresas e do grupo. E também os valores, né? Eu falo assim que a nossa missão, visão e valores não estão só nas paredes. Eu acredito que você já chegou naquelas empresas que você entra na recepção, tá lá, visão, missão e valores. A missão é atender o cliente está em primeiro lugar. Aí você chega lá, o atendimento é péssimo. Né? Os profissionais, às vezes, falando mal dos seus líderes na frente de clientes, porque eu já passei por isso. E aí você olha para aquela visão, missão e valores e você diz, nossa, não bate, né? Não tá batendo isso daqui, tem alguma coisa errada, mas eu acredito que isso tá ligado ao dono. Porque quem eu não tenho dúvida. Porque quem faz uma empresa é o dono dessa empresa, junto com seus profissionais. Mas a ideia vem do dono, a cultura vem do dono, os valores vêm do dono, a visão, a missão vem do dono. Porque quando nós abrimos uma empresa, a gente abriu para quê? Para ganhar dinheiro. Se alguém aqui falar que abriu empresa que não seja para ganhar dinheiro, eu vou dizer que é mentira. A gente abre empresa para ganhar dinheiro. Mas o dinheiro é uma consequência. Consequência, sim. Né? Eu e o André, nós temos um propósito muito forte com as nossas empresas. O nosso propósito é transformar vidas através das nossas empresas. E nesses 22 anos está acontecendo? Sim, está acontecendo. Tantos com aqueles que estão conosco até hoje, desde o começo, ou os mais novos, quanto com aqueles que já saíram. Eles, de alguma forma, foram influenciados, impactados com a nossa cultura. Então, isso está muito dentro de nós. Nós somos assim no nosso dia a dia. Isso é muito importante. A cultura, né? Tem até a gente estava comentando agora há pouco, antes de gravar. Eu gosto muito da frase do Peter Drucker, que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não adianta tu ter a melhor estratégia organizacional, a melhor estratégia de lançamento de produtos, de abordagem de mercado, seja lá qual for a estratégia que tu colocar, se a tua cultura interna, né, se os teus funcionários, se as pessoas não estão andando no mesmo trilho, né? E aí isso tem uma importância tão grande pelo que tu até relacionado ao trabalho que você faz junto com a liderança, de estar próximos aos líderes, mostrar para os líderes, né? Os liderados, eles agem por semelhança e não por ordem, né? Então, ele não vai chegar cedo na reunião porque eu mandei ele chegar cedo na reunião. Se eu chego tarde na reunião, os meus liderados vão chegar tarde na reunião. Concorda? Concordo. Então, o que eu fizer é que nem filho. O filho, ele pisa onde tu largou a pegada, né? Sim. Então, eu sou pai recente, né? Isso mexe muito comigo. Na hora que você tira teu pé do chão e você olha e teu filho tá pisando atrás, assim, caramba, eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço.
né? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Isso foi uma chave que virou para mim muito lá no meu primeiro filho. Mas isso é muito importante. Mas eu transporto isso para a parte de liderança, que é a mesma coisa. Então, os liderados, eles vão agir como eu vou agir. E a partir do momento que o meu discurso estiver desalinhado com a minha execução, eu viro chefe. Concorda? Sim. Eu viro chefe, eu não viro líder, né? Então eu pensei, não, eu vou fazer porque ele tá mandando. Mas eu sei que ele não faz assim, né? E aí eu perco o crédito com a minha equipe, né? Sim. Líder é influência. Líder tem que ser seguido. Ele tem que adquirir seguidores, né? Ai, mas eu não quero me achar. Não, não é isso. Uhum. Os liderados têm que seguir você. Ele tem que ter o prazer de estar com você. Eu sempre falo, o liderado tem que te ouvir, ele tem que gostar de te ouvir. Você tem que ser agradável, a sua fala tem que ser uma fala que as pessoas queiram. Nossa, eu não vejo a hora do fulano chegar porque eu amo ouvir ele falar. Uhum. Sempre quando ele fala, ele muda alguma coisa em mim. Então, assim, líder é influência e exemplo. Líder tem que ser admirado, tem que ser seguido, tem que ser influente e não tem outro caminho. Não tem história, né? Não tem história. Tem que ser exemplo em tudo. Não é em algumas coisas. Eu estou aprendendo muito sobre isso também, que os líderes das empresas, eles são os guardiões da cultura. Se o líder não faz, a equipe não vai fazer. Até tem um outro que pode fazer, que tem uma disciplina, que não se importa, ele não está fazendo, o problema é dele, eu vou fazer. Isso é autorresponsabilidade. Uhum. Mas você sabe que no mundo que nós vivemos hoje, a forma que a gente está vendo aí tantas coisas, a autorresponsabilidade está ficando escassa. Sim. Né? Eu estou sendo mais vítima do que autorresponsável. Uhum. Né? Vamos dizer assim, é um mal da humanidade. Né? Sempre existiu, mas parece que agora está ou está se falando mais ou estão se praticando mais. Né? Estão prestando mais atenção, eu acho. Mas se o líder não faz, pode ter certeza que a maioria não vai fazer. E os líderes são os guardiões da cultura da empresa. Quando um líder vai dar um feedback, isso é importante falar aqui, porque quantos líderes estão nos ouvindo, quantas empresas, né, que às vezes estão com dificuldade de formar líderes, formar pessoas, colocar as pessoas certas, contratar as pessoas certas. Hoje, a maior dificuldade dos empreendedores é fazer com que o seu time siga a cultura daquela empresa, os valores, enfim, a missão, a visão. Mas isso está muito ligado ao proprietário da empresa. Isso está muito dentro dele. Se você hoje é um empreendedor, você não está conseguindo fazer o seu time te seguir e fazer o que você quer, o problema está em você. Não está no seu time. O problema está no líder, no dono da empresa. Porque a empresa é reflexo do dono. E nós não temos que só ter falas. Teoria, teoria, teoria. O ser humano, o homem, a mulher, nós, seres humanos, nós gostamos de prática, de vivência. Uhum. Eu sou muito visual. Eu gosto de ver as coisas. E a maioria das pessoas são assim. A maioria gosta de ver. Então, o empreendedor, ele quer ter sucesso no negócio dele, ou ele quer... Como que eu faço? Tem que investir em desenvolvimento de pessoas. Fortalecer a cultura da empresa, fortalecer os valores da empresa. Se você criou uma empresa hoje, mas você não fez o básico, que é, por que eu abri essa empresa? Para que eu abri essa empresa? Onde eu quero chegar com essa empresa? As pessoas que estão trabalhando aqui comigo, onde elas vão chegar aqui dentro? Por que elas estão aqui? Se você não te encher de perguntas, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. E, mais uma vez, vou enfatizar. Estudos, a gente tem lido muitos livros e buscado conhecimento, 80% hoje é pessoas dentro de uma empresa. Pessoas certas, nos lugares certos. Antigamente, qual era o maior patrimônio de uma empresa? Antigamente, prédios, carros, caminhões, gado, fazendas. Os profissionais se lascavam. Ganhavam muito pouco, não tinha uma premiação. Os donos de empresa, às vezes, final do ano, dava ali um bombom, uma cesta básica, ia matar os seus bois e comemorar. É verdade que eu estou falando. Hoje, isso não funciona mais.
Até existe empresas ainda assim, mas não funciona mais. Se você não olhar para o teu profissional, extrair o melhor dele, porque todos nós podemos extrair o melhor de nós. Todos nós, eu tenho dons, eu tenho talentos que eu posso aplicar dentro das empresas. Se o proprietário dessa empresa, junto com a sua liderança, não tiver isso enfatizado, não, eu preciso extrair o melhor dos meus profissionais. Como eu posso extrair o melhor dos meus profissionais? Às vezes, você mandar a sua equipe para um método de desenvolvimento, pagar um curso para a sua equipe de alta performance. Hoje tem tudo isso no mercado, tem até de graça no YouTube. Tem mesmo. Fazer criar uma campanha juntamente com o seu departamento pessoal. Vamos montar nossas equipes, vamos fazer todo mundo ler um livro. A gente começou assim. Até vou te compartilhar. Há 5 anos atrás, a gente não tinha o hábito de ler livro. Estou até com o meu livro aqui. Esse aqui, para mim, é um dos melhores livros. A capa já mostra, né? A Arte de Formar Líderes, de John Maxwell. Isso, ótimo. Então, assim, há 5 anos atrás, nós não líamos, a gente não tinha esse hábito, a gente sofria muito. A gente trabalhava, eu e meu marido, nós trabalhávamos 16, 18 horas por dia. Os meus filhos sabem. Eu acabei sacrificando muito a minha família pela empresa, né? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, sobre casamento também, né? Eu acho que isso é importante. Desculpa até te contar, mas isso eu acho um ponto muito importante na sua história. Que são 2 casamentos que tu tem, né? É um casamento em casa e sociedade também é um casamento, né? E aí deve ter sido e você ainda deve ter algumas dificuldades ainda no dia a dia, porque e aí, como é que deixa, né? Como é que deixa o problema da empresa na empresa ou não deixa, leva para casa? Como é que é esse relacionamento aí de 21 anos? Desses 2 casamentos, né? Com o André, que é o teu sócio, né? E esposo. E também como é que você leva isso para casa. E também você tem um relacionamento do seu filho também, que é CEO de uma das empresas, né? Como é que é isso? Então, só concluindo, sobre leitura. Começa a aplicar dentro da sua empresa campanhas de leitura, cursos, investe na sua equipe para você auto-performar, para você chegar no destino que você quer chegar com as suas empresas, né? Estou falando isso para empreendedores. E como eu estava falando de casamento, não é fácil. São 29 anos de casada. E vamos fazer aí 22 anos de empresa, juntos. Enfrentamos muitos desafios, muito. Trabalhávamos muito. Não tínhamos mentores para nos auxiliar. Os nossos mentores eram os nossos pais. E também não tinha muito conhecimento em dar uma direção para a gente. Só naquilo que eles viviam, né? Não tinha uma estrutura, não tinha uma formação. Trabalhavam também em empresas. Então, a gente não foi mentoreado. O André sempre fala, meu Deus, quem dera se a gente soubesse disso lá atrás, né? Onde a gente estaria? O que a gente tinha feito, né? Porque a gente errou muito para chegar até aqui. Né? Depois eu vou falar um pouco do 80-20 sobre isso. Nós somos uma empresa familiar. Né? Está eu, meu esposo, o meu filho que é CEO da Five Labs, a minha nora que é gestão de pessoas e nós temos também dentro das empresas parentes. Irmãos, primos, né? E não é fácil, mas eu sei que mais de 70% de empresas de sucesso são empresas familiares. Olha, eu não sabia desse dado. Sim, mas nós temos que gerir as emoções. Não deve ser fácil. Não é fácil. Você tem que saber assim, eu estou falando com o meu marido ou eu estou falando com o meu sócio? Essa fala, né? E agora? Eu estou falando com o meu filho ou eu estou falando com o CEO da Five Labs? Eu estou falando com a minha nora ou com a gestora de pessoas? Isso tem que estar muito bem resolvido. Tem que ter uma maturidade muito grande para isso. De todos os lados, né? Sempre foi assim? Não foi assim. Tanto que quase custou o meu casamento, muitas coisas.
Às vezes a minha filha, ela fala assim, eu ficava muito sozinha porque vocês trabalhavam demais. Literalmente, ela ficava muito sozinha, sabe? E aí eu olho para trás e falo assim, meu Deus, né? É verdade. A gente trabalhava 15 horas. O André, às vezes, ficava até 2 horas da manhã, 3 horas, estudando o sistema, porque no outro dia ele tinha que demonstrar. Porque lá no começo, o André era financeiro, ele era comercial, ele era suporte, ele era tudo. E eu junto com ele, eu era financeira, eu era comercial, eu só não dei suporte. Mas dava suporte para os clientes ali na questão de ouvidoria, alguma reclamação. Então, esse foi o meu papel e o dele junto. A gente fazia tudo. Então, você imagina. Recém, Nossa. né, começando um negócio, filhos pequenos, né, a minha filha mais nova veio quando a gente estava em Sinop, numa época muito difícil, sem dinheiro nenhum, nasceu a Gabriela, minha Nossa. filha. E hoje já está com quase 20 anos. E aí eu já tinha o Gustavo grandinho, sem dinheiro. Eu falava, meu Deus, como que a gente vai gerir tudo isso? Casamento, filhos, dívidas, empresa. Meu Deus. Não foi fácil. Não foi fácil. Ah, mas vocês pegaram ajuda? Sim, só de Deus. Deus era o nosso psicólogo, o nosso terapeuta, era joelho no chão, era oração. Às vezes a gente pegava ali um conselho de um mentor espiritual, alguma coisa, mas era pouco o conhecimento que a gente tinha. Mas de uns tempos para cá, nós fomos amadurecendo ainda mais. Hoje, eu e meu esposo, a gente não temos brigas em casa, a gente não briga. A nossa discussão sempre é relacionado ao negócio. Olha. Porque ele é um poço de paciência, né? Maravilhoso. Eu sou grata a Deus por ter ele na minha vida. E eu sou o oposto, ele tá ligado vamos pôr no 110 e eu no 220. Então tá aquele negócio, ele me puxa e eu empurro. Uhum. Ah, que legal. Equilibra, né? Mas tem o equilíbrio. Sempre foi assim? Não, não foi sempre assim. Mas graças a Deus que a gente conseguiu lidar, entender o papel de cada um. O André sempre fala, quando se tem os papéis bem definidos, não tem por que brigar. Eu não posso me meter no papel dele. Uhum. Ele não pode se meter no meu, mas junto a gente pode trocar ideias, ter o conselho, né? E uma pessoa que foi muito importante na nossa vida conjugal foi o nosso filho, Gustavo. Quando o Gustavo começou a trabalhar conosco lá em Cuiabá, ele era jovem mesmo, tinha 18 anos ali, ele começou a trabalhar ali na empresa, ele passou por uma turbulência muito grande conosco. Mas, ao mesmo tempo, ele foi nos trazendo essa consciência. Ele mesmo, ano passado, no começo do ano passado, eu até estava olhando hoje nos meus antigos vídeos ali, procurando fotos e vídeos, eu vi. Um dia ele nos chamou. Vamos fazer uma mentoria de família. Vamos definir aqui. Família é aqui, empresa é aqui. Por quê? No nosso churrasco, nos nossos almoços, a gente estava sempre tratando de assunto. Virava reunião, né? Isso. E isso foi incomodando. Chegou num ponto que ele falou assim, mãe, pai, eu não estou com vontade de vir na casa de vocês. Ó, vou ser bem vulnerável, tá, gente? Por quê, meu filho? Porque vocês só falam desses assuntos. E eu não quero falar desse assunto, eu não quero falar da empresa. Eu quero falar de nós, eu quero falar da nossa família. Eu quero apreciar esse churrasco, eu quero estar aqui. E a gente está confundindo muito. Claro que está no nosso DNA. Uhum. Não tem como. Você que é empreendedor, você respira isso 24 horas. Seja numa viagem, você vê oportunidade. Uhum. Se você está com a família numa praia, você está pensando, você vê oportunidade. Às vezes você está lendo um livro ali no seu descanso, você já anota um insight que você teve. O empreendedor é isso, ele empreende em casa, tomando banho, embaixo do chuveiro. É 24 horas. Mas ele trouxe essa consciência. Por quê? Porque tem que ter um equilíbrio. Uhum. Já estava fora do equilíbrio, a gente já estava desequilibrado. Então, ele foi muito importante para nós. Ele, às vezes, falava assim,
Você está falando do meu pai para mim ou você está me falando do André como proprietário, dono ou como o gestor geral ali da empresa? O que você está falando para mim, mãe? Então ele fazia eu pensar, né? Olha que bacana isso. Porque a comunicação tem que ser assertiva. Não, meu filho, eu estou falando do seu pai. Mas você não pode esquecer que ele é meu pai. E isso aí é um problema seu e dele, não é meu. Eu sou só filho. Olha só, a importância. Nossa. Eu sempre falo, eu aprendi isso com uma pastora chamada Dirce Carvalho. Ela fala que existe a mentoria reversa. A mentoria reversa são dos nossos pequenos, dos nossos filhos. É mentoria reversa que chama isso? Mentoria reversa. Eu escutei ela falando sobre isso. Esses dias eu estava vendo uma pregação dela. Ela falou novamente sobre a mentoria reversa. E nós aprendemos com nossos filhos. Os nossos filhos nos ajudam Todo dia. muito. Todo dia. O Gustavo, ele é um mestre na palavra. Ele é um cara, você conhece ele, Sim. você sabe como que ele é. E a nossa filha também. Né? A gente tem uma conexão muito forte. A gente tem esse hábito de diálogo dentro de casa, de ouvir os nossos filhos. Porque você sabe que tem pai que ele não dá crédito para o filho. Não, quem manda aqui sou eu. Quem fala aqui é eu. E os filhos acabam ficando ali inibidos. Acaba até... Olha a formação que você está dando para o seu filho. Uhum. Como que esse filho vai se comportar lá no mercado de trabalho? Né? Tímido, não vai abrir a boca para nada, vai sofrer. Exato. E tantos outros problemas. Então, nós temos essa conexão em casa. Do diálogo, da mentoria reversa, de ouvir os nossos filhos, de dar crédito para as ideias deles, do que eles estão falando. E isso nos ajudou muito. Então, assim, os nossos filhos nos ajudam muito, né? Eu não posso deixar de falar da Bianca, que é a gestora de pessoas nossa. É jovem, mas também me ajuda muito, porque é uma pessoa delicada, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa amorosa. Então, ela traz, assim, um equilíbrio também. Sim. Né? Eu sempre falo que ela me ajuda muito. Às vezes eu tô ali, não é só o pessoal que busca gestão de pessoas, não. Eu também busco gestão de pessoas. Também troco ideia com ela. E ela sempre nos traz uma consciência. Eu estou falando de consciência por quê? Porque nós só tomamos decisões na nossa vida, nós só mudamos os hábitos ruins, ou seja, como for, quando a gente tem consciência. A consciência que faz com que a gente muda direções da nossa vida. Então, é trazer a consciência. 29 anos junto, 22 anos aí de empresa. Nossa. E se você falasse assim, você faria tudo novamente? Eu faria. Só que tem um detalhe. Esses dias eu tive um insight. Eu estava fazendo uma caminhada, sozinha, correndo, e eu olhei assim e falei, nossa, como que era a nossa vida? Eu comecei a uma retrospectiva da nossa vida. E eu olhei, isso vai ser muito legal para você que está nos ouvindo aí. Eu comecei a fazer uma análise e pensei, gente, como a gente errava. A gente errava 80% e nós acertávamos 20%. E no decorrer da nossa vida, a gente foi ajustando isso. Isso é muito legal, esse ajuste na nossa vida. Todo ano, eu acredito que nós temos que fazer esses ajustes, do 80-20. E eu comecei a ver que hoje nós acertamos 80% no modo geral. Tanto vida familiar, quanto vida financeira, quanto empresa, quanto convívio social. Nós acertamos 80% e erramos 20%. Porque o ser humano, ele erra sempre. Sim, sim. Nós somos falhos, não existe perfeição em nós. Mas eu comecei a fazer uma análise. Eu fiquei tão feliz com aquele insight, parece que eu visualizei. Né? Algo me disse, é 80-20. Eu falei, nossa, que legal, vou levar isso para minha casa, vou levar isso para minha família. Cheguei em casa, fui compartilhar com meu marido, já compartilhei com os filhos e falei, gente, graças a Deus que a gente está se ajustando. Eu acredito que isso é a plenitude que Deus tem para nós. A plenitude do reinar em vida, que Deus fala. Ele quer que nós reinamos em vida. E esse reinar em vida está aí. É você sempre ajustar as coisas da sua vida. E errar menos, errar menos, errar menos. Acertar mais, entendeu? Entendi. Então eu fiz essa conexão aí do 80-20 e é o que eu me baseio hoje. Tem alguma meta, Carmen, que você quer chegar? Não.
eu tive um insight, foi algo que veio na minha mente, eu estava numa corrida e eu pensei, o que eu tenho que fazer para acertar mais e errar menos? Buscar conhecimento, ler o Manual do Homem, que o Manual do Homem é a Bíblia, é o livro mais lido no mundo. E cita o líder mais top que esse mundo já teve, que é um mestre, Jesus, né? Que nos ensinou a liderar, nos ensinou a amar, chamava atenção quando tinha que chamar, mas em amor, em respeito. Não existe. Para mim não tem exemplo de liderança maior e melhor do que Jesus. Existe um líder na Bíblia que eu falo assim, eu preciso estudar sobre esse líder. É Moisés. Moisés tirou um povo da escravidão e ele tinha uma terra prometida, né? Que você falou assim, ó, vai voltar lá no começo. Uhum. Como que a gente se baseia em não desistir? Eu não tenho hoje, eu não me lembro, eu já vi sobre isso, mas eu não me lembro quantas pessoas Moisés levou. Eu acredito que foi mais de 1000 pessoas, sei lá, eu vou ver isso daí, mas eu não me lembro, eu já vi e não me lembro mais. Ele caminhou com essas pessoas. Ele tinha uma terra para chegar, na terra prometida, que era a terra que Deus falou que vai manar leite e mel. Então ele tirou um povo escravo do Egito. Eu sempre falo, gente, como que Moisés liderava? Meu Deus! 40 anos. Uhum. 40 anos com o mesmo povo, nascendo gente, morrendo gente, e aquilo foi indo, né? E por um objetivo, ele tinha um propósito, chegar na terra prometida. Poderia ter durado menos. Tem vários relatos sobre isso, mas o que levou à demora? A murmuração, a reclamação, o vitimismo. Eu acredito que se aquele povo fosse mais autorresponsável e protagonista das suas histórias, Moisés tinha chegado mais rápido na Terra Prometida. Na verdade, ele tinha entrado, porque ele não entrou. Ele morreu antes de entrar. Quem entrou foi Josué e Caleb, que assumiu com 85 anos. Adquiriu a terra que Deus prometeu. Mas assim, liderança também, baseado, se você quer estudar sobre isso, Moisés também foi um grande líder. Eu sempre falo, eu preciso montar algo sobre essa liderança. Você podia montar uma palestra sobre isso. Tô tentando. Porque isso aí, olha só, a história ela é muito, muito bonita, né? Tudo isso. E isso é empreendedorismo total. Muito. Entendeu? Isso é empreendedorismo, uma lição de liderança monstra, absurda. Teve um momento que ele teve que usar estratégias e teve momento que ele teve que usar fé. E teve momento que ele não sabia o que usar. Ele ficou perdido. E agora o que eu faço? E ele teve mentor. Uhum. Ele teve mentores na caminhada dele. A importância de você ter mentores na sua vida. Na área profissional, na área espiritual. Mas eu não tenho condições de pagar um mentor. Eu não tenho quem me mentorear. Gente, tá aqui. Uhum. A internet te mentoria. Esse livro do John Maxwell é uma mentoria. Lendo esse livro e aplicando um capítulo, uma frase desse livro na sua vida, pronto. Né? Quanto que você não vai colher disso? Muito bom. Muito bom. Acho que daria uns 20 podcasts só essa história de Moisés. Nossa, eu ia estudar mais sobre isso e eu ia te trazer a quantia de pessoas que ele liderou. Eu ia até falar isso, eu tinha isso no meu coração de falar aqui, mas eu não me lembro. Nossa, eu até aqui na gravação eu me comprometo aí também, se precisar de ajuda para montar essa palestra, e eu quero entender dessa história, porque agora tu me despertou algo muito bacana, né? Tipo, isso tudo que é empreendedorismo total, deve ter minúcias nessa história aí, que vão ser ensinamentos para liderança e empreendedorismo muito grande. Com certeza. Né? Então, nossa, parabéns. Liderar, empreender é uma arte. E é um dom. Não é todo mundo que vai abrir empresa. Não é todo mundo que vai empreender. Nem todo mundo tem esse dom. Não é. Então, eu acredito, eu sempre falo que as nossas empresas são ferramentas que Deus nos deu.
e nós precisamos devolver para ele com qualidade, com excelência. Nossa, muito bom, né? muito bom. Então, Sem dúvida. empreender é dom. Você tem que ter o dom de tudo no empreendedorismo. Meu Deus, você tem que praticar resiliência. Você tem que praticar autorresponsabilidade. Para mim, o maior desafio de um empreendedor hoje para mim não existe outra coisa do que eu vou falar aqui. É tomar decisão. Seja ela simples, que às vezes é simples para você. Uhum. Mas aquele que você vai afetar não é simples. Ou uma grande decisão. Às vezes você tem que sacrificar pessoas. Nesse meu tempo de empreendedora, tanto meu quanto do André, eu acredito que as nossas maiores dores, assim, que a gente traz até hoje nas nossas falas, quando a gente está ali trocando ideias, são as pessoas que a gente teve que sacrificar. Porque nem todo mundo vai estar com você até o final da sua trajetória. Não vai. Às vezes você fala assim, nossa, fulano vai morrer comigo nessa empresa. É aquele fulano que está afundando o seu barco. Uhum. E aí você tem que falar o quê? Não, eu preciso tirar esse fulano. E agora? Então, claro que existe a possibilidade de você promover esse fulano, botar em alguma coisa, ou ajudar essa pessoa a tomar um rumo fora, mas não é fácil. Para mim, hoje, a coisa mais difícil não é desenvolver líderes, não é implantar cultura, não é performar pessoas, é tomar decisões. Eu e o André, a gente fala isso sempre. Ele olha para mim e fala assim, nossa, como é difícil tomar decisão. Difícil. Mas a gente precisa. Faz parte do jogo. E se eu quero chegar no meu alvo, eu tenho que tomar essa decisão. É a coisa mais difícil. Você pode fazer pesquisa. E aí a gente pode assim, não, tá me faltando informação para eu tomar uma decisão. Quanto mais informação tu toma, às vezes tu fica mais na dúvida ainda. Sim. Né? Exato. Se é correto, se não é correto, mas ela precisa ser tomada. Às vezes a gente toma decisão que não é a correta. Aí lá na frente a gente tem que contornar, né, os reflexos dessa decisão e tudo mais. Mas, nossa, Carmen, hoje eu tô saindo aqui, eu tô saindo mais rico. Ai, que bom! Desse papo. Eu vou te dizer que hoje foi uma aula, assim, foi uma aula. A gente conversa aí pelos corredores, assim, e tudo mais, mas acho que nesse papo aqui você foi muito mais profunda. Dá vontade da gente não levantar daqui, dá vontade da gente seguir aqui. Então eu já vou de antemão aqui já até te fazer um novo convite da gente voltar a conversar, se aprofundar mais em algumas coisas, de repente a gente falar mais sobre a história de Moisés, né? Que pelo que tu falou aí, a gente tem muito que aprender com essa jornada, assim, como um todo. Mas eu, sinceramente, de coração, assim, saio diferente dessa sala aqui hoje com tudo isso que tu me falou. Não só da tua história, aprendi muito com a tua história como um todo. Apesar de a gente trabalhar junto, eu não sabia da tua história como um todo, que você acabou de contar. E com todas essas suas colocações de fé, de liderança, né, de desenvolvimento e tudo mais, hoje eu saio muito mais rico. Eu acho que a maior riqueza que nós temos é isso, é o nosso conhecimento. E hoje, queria te agradecer de coração por tu compartilhar isso, que eu saio um litro diferente daqui. A gente tem muita coisa, né? Claro que nesse tempo que a gente passou aqui, eu acho que eu falei o quê? Uns 10%, nem isso, de tudo que a gente já viveu. Eu tenho muitas histórias, principalmente para aqueles que estão querendo desistir. Não desista, porque tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, e a nossa persistência, a nossa fé, nossa resiliência. E é importante quando você tem pessoas com você também, né? Nós temos muita gente boa conosco. Deus, ele tem nos agraciado, sabe? Ele tem nos trazido pessoas que parece que os propósitos se completam, assim, sabe? A gente se conversando com os parceiros, as pessoas, os profissionais, e você atrai aquilo que você quer. A gente parece que virou um imã, né? Um imã que começou a atrair aquilo que a gente quer.
Então, hoje nós estamos atraindo mais pessoas, acertando mais nas nossas contratações, também nas nossas parcerias. A gente já está mais atraindo aquilo que a gente quer, os propósitos se batem. Você quer ter sucesso, os propósitos têm que se bater. Os valores e princípios, até mesmo para casar. Namora, mas um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Não vai dar certo. As crenças são diferentes. Né? Um acredita em uma coisa, outro acredita em outra. Não vai dar certo. Os valores têm que estar bem alinhados para casar. Sociedade é a mesma coisa. Parceria de negócio é a mesma coisa. Os valores têm que se bater. John Maxwell fala muito sobre isso. Ele fala, quando você se conecta com uma pessoa que ela é muito parecida com o que você faz, fechou. Fechou a parceria. Então, a gente tem que estar buscando ainda mais nos conectarmos com pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E, gente, é nítido. Quando nós escrevemos, né? A Bíblia fala sobre isso também, em Abacuque. Escreva na tábua do seu coração a sua visão. É mais ou menos isso. Não vou saber certinho falar aqui, mencionar. Mas a Bíblia tem tudo, né? Engraçado que a Bíblia é tudo. Todos os livros que você lê, todos os cursos que você participa, toda a imersão, seja no Brasil ou fora do Brasil, tudo. Esses livros, essas imersões são baseados na palavra de Deus. Porque Deus é completo. Ele não errou quando fez o homem e a mulher. Ele já fez numa completude. Ele nos deu tudo. Então, o homem está escrevendo o livro, mas ele é o quê? Imagem e semelhança de quem? De Deus. De Deus. Eu fico olhando, às vezes, os pássaros coloridos, aquelas araras lindas que tem muito lá na nossa região do Mato Grosso, do Amazonas, aquelas coisas lindas lá no Pantanal. Aqui também, você olha e fala, meu Deus, Deus criou isso. O que eu? Que sou imagem e semelhança dele. E ele fala que nós somos um pouco menor que ele. Olha como ele nos considera. Esse podcast está acontecendo por quê? Teve a ideia de alguém que é filho, que é imagem e semelhança do Criador. E aí você criou um podcast. E esse podcast você entrevista pessoas, você leva o conhecimento, a história das pessoas. E a Bíblia é o quê? É um livro de histórias. Aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram naquele tempo que Jesus andou, antes dele, com ele na terra e até hoje. Então, assim, são vivências, né? E é isso que a gente quer. E se nós somos imagem e semelhança dele, o que nós podemos criar e fazer? Está tudo dentro de nós. Você já ouviu aquela fala? A resposta que você precisa está dentro de você? Sim, E é muito verdade. A gente às vezes quer buscar lá fora. Mas tá tudo aqui dentro, né? A resposta já está aqui. Às vezes você está procurando um líder na sua empresa e ele está ali, sentado numa cadeira não de líder. Mas ele está ali. Você fala, vou olhar aquilo ali. Então, começa a olhar a tua empresa de forma diferente, começa a ver as pessoas que fazem parte do seu ecossistema. Às vezes o líder que você está buscando, a pessoa que você está buscando, está aí do seu lado. E só você não está enxergando. Ou o orgulho é tão grande, porque isso também é um assunto, tá? Orgulho. Maldito orgulho que todos nós temos. E é difícil passar por cima dele. Isso. E aí você não quer dar oportunidade para aquela pessoa por causa do seu orgulho. Mas aquela pessoa pode te trazer algo muito maior do que você espera. E aí, qual que é o alvo? Chegar no meu objetivo final. Como empresa, como empresário, como empreendedor, enfim. Nossa. Carmen, muito obrigado de novo. Nossa, é enriquecedor, assim, esse papo. Mas eu, mais uma vez, te agradeço aí por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho aí, né? Acho que nem 5% aí do que tem capacidade, do que tem aí dentro aí pra gente absorver. Mas a gente, fica o convite aqui novamente para a gente fazer uma segunda, terceira, quarta, quinta etapa aí para a gente mergulhar um pouco mais nesses assuntos aí que eu acho que tem muita coisa dentro do teu conhecimento que a gente
pode extrair aí para a gente compartilhar com a audiência como um todo, né? E fazer compartilhar esse conhecimento como um todo. Tá? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. A gente finaliza mais um episódio do Só Pode e já a gente tem outro episódio aí no ar.